Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para nossa reposição de aula, o balão de ar quente. Antes de mais nada, sempre gosto de lembrar você que se você veio aqui repor a aula, é importante que você esteja com a sua apostila em mãos, que você tenha lido e feito a lição, para que assim a gente possa repor, tá bom? Antes de mais nada, vamos fazer uma oração para a gente começar, mas como a gente está aqui de uma forma online, eu indico sempre que você faça essa oração antes de começar aqui com a gente, tá bom? Então vamos lá. Senhor Deus Pai querido, nós te damos graça, bendizemos ao teu santo nome, pelo privilégio, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de estarmos aqui, ó Pai, mesmo de forma distante, usando a tecnologia. Pai, fala conosco nessa noite, nesse momento, ministra aos nossos corações, ó Pai, para que verdadeiramente nós possamos entender, ó Deus, como incentivar as pessoas, qual é a medida correta, qual é a forma correta, não seja do nosso jeito, Senhor, mas conforme o teu querer e a tua vontade, conforme aquilo que faça realmente sentido, que nós possamos mesmo entender e compreender o outro, compreender a sua linguagem de amor, nos ajuda a entender, ó Pai, traz revelação, nos ensina a olhar com os teus olhos, ó Deus, e a amar da forma como o Senhor ama. Nós colocamos a nossa vida diante do teu altar e consagramos esse momento a ti. Mais uma vez pedimos que o Senhor fale aos nossos corações. Oramos agradecidos em Cristo Jesus. Amém. Gente, vai ficar um barulhinho de ventilador aí, mas eu vou pedir paciência para vocês porque tá calor hoje. E aí fica difícil se concentrar nesse calor, tá bom? Antes de mais nada, nós tínhamos uma tarefa pra gente avaliar, pra gente ver, tá? Com quem a gente normalmente briga. Então, eu espero que você tenha feito essa análise. Como não dá pra corrigir, eu não vou ficar comentando muito aqui. Vamos direto ao ponto, que é a lição do balão de ar quente. Então, vamos lá. Nosso princípio vai dizer o seguinte. Balão de ar quente. O balão de ar quente sobe quando o queimador é acionado. Todo mundo aqui não... Mas vocês provavelmente sabem como funciona um balão, né? O cara abre ali o fogo, né? Aquece o ar que tá ali dentro do balão. E aí o balão, quanto mais aquecido mais ele sobe, né? Porque é isso que faz ele subir. E aí se você não reaquecer, ele começa a descer. Mas é essa forma que se controla o balão. E aí vai dizer assim que com o tempo, porém, o balão começa a cair, sendo necessário reaquecer o ar reaquecer o ar que está na parte inflável. Para que continue a subir, o ar que está nele precisa constantemente ser reaquecido. E aí vai fazer uma analogia, dizendo assim, ó, as pessoas também funcionam assim. Para que alcancem todo o seu potencial, precisam receber incentivos constantes. Então, assim como um balão, ele precisa ser reaquecido constantemente, as pessoas elas precisam de incentivos constantes, mas para quê? Para que elas alcancem todo o seu potencial. Então, nós queremos que o balão atinja determinada altitude, para que, né, a gente controle ali para onde a gente vai. Mas, no caso das pessoas, a gente quer que elas alcancem todo o seu potencial, né? Principalmente no ambiente de trabalho. A gente realmente quer que as pessoas alcancem o seu potencial na nossa vida, os nossos familiares. Então, para que isso ocorra, verdadeiramente a gente vai precisar estar sempre incentivando as pessoas. Às vezes a gente faz isso num aniversário, numa festa de celebração, numa data comemorativa, né? Principalmente quando são os nossos familiares fora do ambiente de trabalho. No ambiente de trabalho a gente faz quando as pessoas batem metas, quando acontece alguma coisa surpreendente, mas normalmente a gente não faz isso constantemente. E aqui vai trazer, né, os períodos, os momentos em que a gente deve fazer isso. Isso não deve acontecer de forma muito esporádica, não. A gente precisa perceber os sinais que é o momento de fazer isso, ok? E aí vai fazer uma pergunta. Como podemos melhorar a qualidade dos nossos elogios? A própria lição vai trazer para nós como que a gente melhora os nossos elogios. Então vai falar para a gente se comunicar de forma sincera, tá lá na página 33 da apostila do aluno. Para a gente ser específico, para a gente fazer isso em público e para a gente não ser impessoal. Então são algumas coisas que realmente é importante, gente, igual. Aqui na parte de ser sincero, né, contra a história da funcionária que fez um contrato milionário, recebeu uma carta do chefe, mas ao se encontrar o chefe nem saber quem era ela ou simplesmente não a parabenizou. Então não foi uma coisa tipo assim,
cara, quem que é essa pessoa? Vamos lá, vamos parabenizar ela. Não, ah, tá bom, vamos parabenizar ela, ela fez um ótimo trabalho e tal, mas nem sabia quem era. Então, assim, seja sincero, sabe? Se você quer agradecer alguém, faça isso com sinceridade. Gente, as pessoas sabem quando a gente tá fazendo as coisas só por cumprir um rito e quando a gente faz aquilo verdadeiramente de coração, tá? Outra coisa que ajuda nisso é a gente ser específico. Então a gente não falar generalizado, ah, parabéns pelo seu trabalho. Não, parabéns porque você fez um trabalho aonde você e taranana, seja específico, para que a pessoa entenda que você prestou atenção, que você viu, que você está sabendo ali o que está acontecendo, tá? Parabéns porque você sempre é muito comunicativo. O que significa? Você sempre fala com as pessoas, prestando bastante atenção, usando palavras simples, que realmente todos entendam. Então você pode ir um pouquinho além, não precisa ficar ali só generalizando o elogio, tá bom? Depois vai dizer pra gente fazer isso em público, principalmente, gente, em trabalho e familiar, né? Principalmente esposa, cônjuge, né? Marido, mulher, filhos. Muitas vezes a gente faz as coisas no pessoal, ou o chefe chama lá na sala, parabéns, não sei o quê, e não faz na frente de todo mundo, ou a gente não elogia os nossos familiares para os outros, né? Às vezes a gente fala mal, mas não elogia. Então isso é algo que a gente vai ter que prestar bastante atenção, tá? E não ser impessoal, né? Não fazer aquela coisa sem colocar a sua personalidade. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa muito objetiva, eu sou uma pessoa mais não tão carinhosa, não tão frufru. Se eu fizer uma coisa toda frufru, toda não sei o que lá, a pessoa que vai receber, ela vai perceber. Mas se eu fizer uma coisa um pouco mais assim, por mais que não seja a coisa mais linda desse mundo, as pessoas vão perceber que realmente fui eu mesma que fiz, porque tem ali o meu jeito. E assim a gente tem que ser, a gente tem que colocar o nosso jeito. Somos nós que estamos elogiando, né? Então, às vezes, as pessoas não fazem, né? Ah, eu vou escrever no computador. Perdão, tô arrumando um negócio aqui. Porque a minha letra é muito feia. Mas às vezes a pessoa quer que você pare e gaste tempo escrevendo. Então, tá bom? Aqui tá as dicas, é importante para os cônjuges, pai, né, com seus filhos, os filhos com os pais, funcionários ali, equipes, tá bom? Isso é muito importante. O que eu fiz com tudo isso? Eu resumi em 3 coisas que eu acho que fica fácil da gente não esquecer no nosso dia a dia, tá? Porque se for decorar, comunicação sincera, especificidade, elogiar em público, eu não sei, pessoal, às vezes você não vai decorar. Então eu decorei assim, ó, o que, como e onde, tá? Porque apesar de ser só 3 coisas, aqui ter 4, a gente vai lembrar, né? O que eu vou elogiar? Né? O sinceridade vem da gente e o não ser impessoal também. Mas o que eu vou elogiar? Eu vou ser específico, né? Como que eu vou fazer isso? Né? Eu vou fazer com sinceridade, não pessoal, sendo específico. Então, tudo remete às 4 coisas. E aonde? Em público, né? No momento correto. Então, essas 3 coisas vai fazer sempre a gente lembrar desses elementos que a gente tem que fazer. O que eu vou fazer? O que eu vou elogiar? Como eu vou fazer isso? E aonde eu vou fazer isso? Fica bem mais fácil, tá bom? E aí tem uma pergunta: qual é a hora certa de encorajar? A pergunta é respondida pela apostila também, só que aí dessa vez na página 34, né? Aí ele vai falar assim, quando encorajar? E aí vai falar para nós qual é a hora certa. Que é, normalmente, né? Quando as pessoas fracassam, quando conquistam alguma vitória, quando menos esperam, tão logo quando as conhecemos. Gente, quando fracassam, né? Isso é importante. Às vezes a pessoa comete um erro, um equívoco, acontece alguma coisa. E aí é hora de você dizer, olha, isso aqui não te define, né? Aquelas coisas clichês, mas que são reais, né? Quando elas conquistam uma vitória, gente, é importante a gente celebrar, a gente dizer, você é bom, você conquistou, parabéns, você consegue mesmo, sei lá, sabe? Realce as qualidades das pessoas, não tem problema, tá? Quando elas menos esperam, então, do nada, né? A gente até brincou na aula que eu dei esses dias, né? Que os casais, o marido muitas vezes, às vezes leva flores quando tá namorando, dá chocolate. E aí depois que casa é a maior bagaceira, né? A mulher às vezes põe o chocolate no carrinho e já reclama. Então, a gente precisa fazer esse tipo de demonstração de carinho. A gente usa o casamento, mas em tudo, no trabalho, às vezes, né? Chega lá, né, e fala, olha, eu tava observando o seu trabalho, tenho visto que você tem chegado sempre perto da meta, que você tem sempre batido as suas metas, algo desse tipo. As pessoas também ficam muito felizes com isso, tá? E aí, quando a gente conhece as pessoas, às vezes é mais difícil, às vezes é mais fácil, né? Você elogia o físico, mas também é importante, ok?
E aí tem a pergunta: como podemos aprender a expressar amor ao próximo, tá? A lição vai trazer para nós a ideia da linguagem de amor. É uma das formas que a gente encontra de expressar isso ao nosso próximo. Então, se você nunca ouviu falar das 5 linguagens de amor, nunca estudou sobre isso, é importante que você, depois dessa lição, tire um tempo para entender o que são as 5 linguagens de amor, como elas funcionam, tá? Isso é importante. Eu vou resumir aqui para vocês, que é da seguinte forma, tá? As 5 linguagens de amor, elas se resumem em tempo de qualidade. Vou pegar aqui na apostila do líder tem para mim não falar errado, mas eu já sei de cor, tá? Ela se resume em palavras de afirmação, toque físico, atos de serviço, presente e tempo de qualidade. Essas são as formas que nós expressamos amor. Nós falamos de linguagem porque normalmente a gente expressa isso, mas nem sempre a pessoa vai entender dessa forma. Se ela não souber o que nós estamos tentando comunicar, às vezes ela não vai entender amor. Então é por isso que a gente às vezes usa isso como linguagem. A gente até brinca que tem gente que fala línguas de amor diferentes. E aí a gente vai precisar traduzir ali umas coisas para fazer sentido. Parece brincadeira, talvez se você nunca tiver ouvido, mas para quem já sabe da linguagem de amor, sabe exatamente o que eu tô falando, principalmente nos relacionamentos conjugais, e isso fica claro, né, para as pessoas. Então, como é que a gente pode aprender? Através da linguagem de amor da pessoa. Então, a minha linguagem de amor é tempo de qualidade. Se você passar tempo de qualidade comigo, eu vou me sentir amada. Vou me sentir amada de outras formas também, mas essa é a principal, né? Não é apenas tempo, mas é tempo de qualidade. Né? Quando você dá tempo sem precisar ir embora, sem precisar parar a conversa, sabe? Você tá ali para sempre, sabe? Por muito tempo e só para curtir, isso realmente acalenta o meu coração, tá? Mas aí tem outras formas, tem gente que é toque físico, de pôr a mão, de abraçar, né? E algumas outras coisas. Depois a gente vai ver no filme um pouco disso que vai ficar mais claro, tá? Mas aí tem outra pergunta que é: você conhece a linguagem de amor favorita de cada membro da sua família? Gente, se você não conhece isso, é importante que você comece a conhecer dos filhos, do cônjuge, dos parentes mais próximos e dos seus amigos. Às vezes a gente convive com as pessoas, tem aquelas amizades, hoje em dia as amizades têm sido algumas bem superficiais, né? A gente precisa tomar cuidado com isso, né? Porque às vezes a gente vê as pessoas sendo amigo por conveniência. Cuidado com isso. Se você tem um amigo verdadeiro, saiba a linguagem de amor dele para que você o ame. E a pergunta crucial é: você a utiliza? Você sabe dos seus familiares mais próximos? Você sabe dos seus amigos? Você está usando isso? E aí, como você satisfaz o coração daqueles que te cercam? Gente, por que dessas perguntas? Para saber se você está usando a linguagem da pessoa. Muitas vezes nós queremos amar a nossa linguagem do nosso jeito. E aí o balão da pessoa vai continuar caindo. Não vai funcionar. Você está vendo que você está se esforçando, mas não está havendo um incentivo. Então é importante a gente estudar sobre isso, entrar num consenso. Principalmente, vou repetir, se você é casado, você precisa saber a linguagem de amor do seu cônjuge. Ele precisa saber a sua. Vocês precisam entender como elas funcionam. Então tira aí 10, 15, 20, 30 minutos do seu dia, né, depois de assistir essa lição, para estudar sobre isso. Compre um dos livros do Gary Champ para você estudar sobre linguagem de amor, tá bom? Eu não vou entrar muito aqui nos detalhes, porque a aula não é só sobre isso, mas ela também utiliza disso, ok? E aí o nosso avançando, ele vai falar sobre as 5 linguagens de amor. Eu vou ler de novo aqui para vocês, porque é legal, tá? Vai dizer só: o psicólogo Gary Chapman, não sei como fala, ele escreveu há alguns anos um livro chamado As 5 Linguagens do Amor. Nesse livro ele afirma que cada pessoa do planeta utiliza 5 linguagens do amor. Em outras palavras, 5 maneiras de transmitir o amor e incentivo. As 5 linguagens são palavras de afirmação, toque físico, atos de serviço, presente, tempo de qualidade. Gary também declara em seu livro que todos nós temos uma linguagem de amor favorita que desejamos que os outros usem conosco. Minha esposa e eu fizemos uma descoberta depois de ler o livro de Chapman. Descobrimos que nós dois temos a tendência natural de usar a nossa linguagem favorita e não aquela que é mais desejada pela outra pessoa. Resumindo, as pessoas transmitem a aprovação da maneira como querem que lhes seja comunicada. Por gostar de palavras de afirmação, amo quando a minha esposa me diz que fiz um ótimo trabalho. Tenho tendência a aprová-la verbalmente também. Infelizmente, essa não é a principal linguagem de amor dela.
A linguagem de amor número 1 para ela são atos de serviço. Por isso, o melhor jeito de demonstrar que eu a amo não é por meio de palavras, mas pegando o aspirador de pó e arregaçando as mangas. Esse serviço a satisfaz. Então ele vai contar aqui a história dele com a experiência das 5 linguagens de amor no relacionamento conjugal dele, gente. Isso é muito verdade, né? Ele quer que ele fica elogiando a mulher dele não tá se sentindo tão amada assim. Ela quer que ele faça um ato de serviço, limpe a casa, faça algo para agradá-la. E ele quer que ela elogie, né? E às vezes ela não faz isso porque ela não vê ele, por exemplo, limpando a casa, que é o que ela queria. E isso vai gerando uma bola de neve. Então esse livro realmente, ele ajuda muito nos relacionamentos, seja qual for, gente. Quando você sabe dos seus colegas de trabalho, as pessoas estão próximas de você, você consegue lidar melhor com elas, você consegue entender o que elas estão fazendo. Porque às vezes, qual que é a questão? Não é só se elas estão sendo amadas, é se às vezes você está fazendo elas se sentirem não queridas, elas se sentirem rejeitadas. Porque é isso que acontece, quando você não as trata tão bem, elas sentem o oposto daquilo que você está dando para elas. Eu não me lembro se é exatamente nessa lição, eu acho que sim. Ah, sim, que a gente tem um balde invisível, né? A gente tá enchendo ou a gente tá tirando. E aí a gente vai precisar tomar essa decisão, ok? Nós temos os filmes, como sempre, não vou passar os filmes aqui, porque dá direitos autorais e eu perco toda a aula, tá? Mas essa cena desse filme, eu preciso muito que vocês prestem atenção e assistam ela de novo. É a mesma cena de Hóspedes e Anfitriões, não é apenas o mesmo filme. É a mesma cena quando ele vai lá falar com o presidente. E aí eu quero que vocês prestem atenção porque o presidente vai usar as 5 linguagens de amor com ele, exceto presentes, mas aí o presente fica né, mais ou menos ali, né? Mas ele usa praticamente todas as linguagens de amor com o rapaz aqui, que eu não me lembro o nome do filme. Então eu quero que você preste muita atenção dele usando, ele servindo, ele falando, né? O toque físico, ele se aproximando, segurando a mão do rapaz. Então preste atenção nisso, porque isso vai fazer você entender um pouco como que uma relação de alguém que acabou de se conhecer, que não é tão próximo, a pessoa pode usar as linguagens de amor, ok? Deixa eu passar para frente aqui. Nosso segundo filme é Menina de Ouro, um filme espetacular. Se você não assistiu, assista, é um filme muito bom. Apesar que eu acredito que a gente vai chorar nele, né? Eu choro, mas é um filme bom, tá? Nessa cena, o Morgan Freeman, eu não sei o nome deles no filme, então eu vou usar aqui. Ele conversa com esse outro homem aqui, que é um treinador de boxe, né? E essa menina tá numa luta, e aí ele vai usar a persuasão, ele vai falar as coisas corretas para incentivá-lo, para levá-lo a treinar a menina, né? E aí ele vai, não dando muito spoiler, mas basicamente ele vai lá falar que a menina tá sendo usada, que um outro cara tá tentando tirar vantagem e parece que ele não gosta muito desse cara. E aí ele encontra exatamente a forma correta de incentivá-la a fazer o que ele quer. Então isso também é uma reflexão pra gente, ok? Deixa eu só passar pra frente. Bom, aí a gente pode fazer uma atividade, mas não vamos fazer porque não estamos presentes, ok? Gente, essa lição ela é bem extensa, ela é uma lição muito grande. Se você parar para ler ela, você vai ver muitas coisas. Então a minha dica é que você releia ela, leia ela com bastante calma, né? Aqui na minha apostila, como ela é muito grande, eu vou grifando algumas coisas e tentando mensurar cada parte, né? Porque ela vai trazer o contexto, depois ela vai trazer conselhos para quem quer incentivar, depois ela vai trazer quando. Então é bem importante que a gente leia com bastante calma e vá fazendo com cuidado, principalmente se você não sabe as linguagens de amor, vai atrás disso, ok? Mas vamos lá, nosso Consultando a Bíblia vai trazer algumas questões sobre Ezequiel ali, Ezequias, falando com o povo. Depois vai trazer para a gente não usar as palavras que não forem úteis. E aí nós temos o nosso reflexão pessoal, que é bem interessante, né? Normalmente a gente não corrige aquelas que são pessoais. E temos o Praticando a Verdade, né? Que é bem interessante. E eu indico que você leia e você faça um bloquinho de papel ali, incentive, coloque bilhetinhos, principalmente no seu ambiente de trabalho, ou talvez ali com os seus familiares, né? Compre um chocolate, compre uma paçoca, coloca junto, né? Incentive as pessoas, coloque palavras que realmente as pessoas vão saber que você está observando elas, que você está tentando incentivá-las.
Eu falo que às vezes tem gente que me elogia que eu tenho certeza que não me conhece. E tem pessoas que me elogiam que eu falo, essa pessoa me conhece, essa pessoa percebeu algo em mim. E, gente, como isso é valoroso, né? Quando alguém é sincero, quando alguém é específico com você. Então, não deixe de fazer isso com as pessoas, ok? A lição aqui ficou rápida, porque a gente não tem como passar detalhadamente, tá? Eu vou deixar os links dos filmes aqui na descrição, ou eu mando para vocês diretamente no WhatsApp, tá bom? Mas, qualquer dúvida, qualquer coisa, entre em contato, que a gente vai responder para vocês. Deus abençoe. Deixa eu só passar tudo aqui para... vamos passar o revisando aqui, né? As pessoas são como um balão. Quando não estão abastecidas, ficam sem rumo e caem. Né? Às vezes a gente vê as pessoas realmente desanimando do trabalho, das coisas e não entende o porquê. Ou até dos relacionamentos, né? Nossos relacionamentos necessitam de incentivo, esperança e direção. Esses 3 itens são essenciais: incentivo, esperança e direção. Incentive as pessoas. Gere esperança nelas, mas dê também orientação e direção para elas. Precisamos transmitir estímulo e aprovação de maneira estratégica. Gente, se está bom, se está no caminho correto, você vai precisar usar isso. Por quê? Porque isso vai fazer a pessoa navegar, né, ali no balão, sei lá como é que chama, né? Acho que não é navegação, mas enfim, ela vai conseguir sobrevoar e voar na altitude correta para chegar onde precisa. Então você vai precisar mensurar isso. Você vai precisar realmente saber usar isso. Nós precisamos melhorar nessa questão. Nós precisamos ser mais intencional. Às vezes a gente fala, poxa, mas se eu não estou criticando, para que eu vou elogiar? Né? Eu sei que é difícil, não é uma coisa fácil. Você olhar para as pessoas ao seu redor, incentivá-las e falar palavras de afirmação para elas. Ou, né, amá-las a linguagem dela, seja como bilhete, seja como um presente, né? Chegar com chocolate e dizer, olha, hoje no meu horário de almoço eu lembrei de você e por isso eu comprei esse chocolate. Sabe, seja mais intencional, principalmente com aquelas pessoas que se relacionam com você. Aquelas pessoas, gente, que eu falo que você escolheu. Porque a gente não escolhe alguns relacionamentos, mas alguns a gente escolhe. A gente não escolhe pai, não escolhe mãe, não escolhe filho, mas a gente escolhe marido, esposa, a gente escolhe amigos. E você escolheu estar com essas pessoas. Então, com elas, mais do que com as outras, seja extremamente intencional, sabe? Dê o seu melhor. Isso vai fazer bem para você e para aqueles que estão ao seu redor. Certo, galera? Não se esqueça de fazer a próxima lição também. Se você ficou com alguma dúvida, mais uma vez, manda mensagem que a gente responde. Deus abençoe e até a próxima.